Oi, aqui é o Tigre Branco e está começando mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Lucas. Meu nome é Luísa. E atrás da câmera está a nossa professora orientadora Silvia. No vídeo de hoje a gente vai conversar com a psicóloga Ana Alice Vieira, que ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o assunto da depressão na adolescência, também em função que a gente está no mês do Setembro Amarelo. Então confiram o Oi vídeo. pessoal, a gente está aqui com a psicóloga Ana Alice Timboni Vieira e a gente vai fazer algumas perguntas para ela. O que faz um adolescente se cortar? Assim, ó, essa questão do adolescente se machucar, se cortar, a gente chama de uma automutilação. São vários os motivos que podem fazer ele se cortar, né, se machucar. Mas uma das coisas, um dos pontos fortes disso é a punição, né? Se autopunir por alguma coisa que esteja acontecendo. Tu já atendeu muitos casos de pessoas e adolescentes que se automutilavam? Sim, já atendi e atualmente estou acompanhando um caso de uma moça de 20 anos. Qual a melhor forma de ajudar uma pessoa que tem depressão enquanto está na escola? Assim, ó, a melhor forma de ajudar essa pessoa que tem uma depressão é conversar e fazer ela entender que ela precisa de ajuda, que sozinha ela não vai conseguir sair da depressão. Ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de uma ajuda maior, que sozinha ela não vai conseguir. Então, o que a escola tem que fazer? A escola tem que observar isso, né, e fazer um encaminhamento, conversar com aquela pessoa, fazer ela entender que ela vai precisar de um acompanhamento para sair da... Porque a depressão é assim, ó, não adianta só tomar uma medicação. A depressão ela precisa de um acompanhamento para ela entender, saber da onde surge aquela depressão, da onde vem a depressão, por que ela está se deprimindo. E por quais motivos a depressão tem crescido entre os jovens? Por questões de mídia. Hoje em dia a mídia tem influenciado muito na vida dos adolescentes, na vida das pessoas, né? Então assim, as redes sociais, né? E uma coisa que faz muito os adolescentes se deprimirem é a frustração. Hoje em dia os jovens não sabem lidar com a frustração, né? Eles não conseguem lidar com o não, de receberem um não. Então, essa coisa de quando o jovem se frustra, ele não consegue lidar com aquilo ali e muitas vezes entra numa depressão, né? E isso vai acontecendo, a depressão vai levando a outras coisas, daí onde vai para automutilação, vai ocasionando várias doenças. E qual é o fator que causa depressão? A escola, a família? Depende, assim, ó. Às vezes tem uma depressão por causa da escola, não tá indo bem na escola, daí não consegue lidar com a frustração de não ir bem com a escola. Na família, às vezes acontece, né, de algo que está acontecendo. Uma coisa que atinge muitos jovens de hoje é o alcoolismo nas famílias, né? Aí o jovem não consegue lidar com aquilo, não pede ajuda, entra em depressão, né? Às vezes é a própria identidade, o jovem às vezes não consegue se conhecer, né? Não consegue lidar com as mudanças que vão acontecendo na adolescência, né? A questão do gênero, às vezes da escolha, né? Então assim, o jovem não conseguindo se conhecer também pode entrar em depressão, não se aceitando. A gente leu que a depressão tem crescido bastante entre meninas. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. É verdadeiro. Aumentou muito o número de casos em meninas por causa das redes sociais. As meninas entram muito mais em redes sociais, fazem muito mais uso das redes sociais do que os meninos. Então, por isso que aumentou muito o número de casos em meninas. No Rio Grande do Sul também é o estado onde se tem também o maior número, porque o Rio Grande do Sul é um estado que a gente tem inverno, o frio. O frio colabora muito também para essa questão da tristeza, da melancolia, da depressão. As pessoas quando esfria, né, elas se fecham mais. Então também com isso aumenta o caso de depressão, né? Os profissionais dessa área, nós somos muito mais procurados nessa fase inverno, né?
Quando chega a primavera, as pessoas começam a ficar mais felizes, mais alegres, e daí tudo começa a melhorar. E qual o papel da escola, assim, para poder ajudar eles? Tem que chamar os pais para conversar? Eu penso que a escola não pode ficar alheia a isso, né? Ou ficar com medo de mexer, né? Eu acho que a escola tem que chamar os pais, né? Os responsáveis, às vezes são avós, tios, e conversar e passar para eles a importância de se fazer o encaminhamento daquele adolescente estar sendo acompanhado por um profissional na área. Né? Então a escola realmente não pode ficar alheia a isso, a escola tem que encaminhar. Muitas vezes até vocês, se vocês sabem de algum caso de um colega que não está bem, se vocês estão observando algum colega, né, que anda mais triste, às vezes não é uma depressão, às vezes é uma tristeza, uma melancolia, mas de se fazer assim, ó, fazer com que aquele colega veja que ele não está sozinho, né, e que ele precisa de ajuda. Então pedir para ele, vamos lá conversar com tal professora. Às vezes a gente se identifica mais com um ou com outro professor, de procurar aquele professor e dizer, olha, eu preciso de ajuda, ou o nosso colega tal, a nossa colega tal precisa de ajuda, sabe? Eu acho que vocês também podem ajudar muito os colegas que estão passando por isso. E de que forma os pais podem identificar que os filhos estão com depressão? De que forma eles podem ajudar os filhos? Eu acho que o que falta muito nas famílias hoje é a observação, sabe? Os pais trabalham, né? Os pais, assim, têm várias atividades e às vezes os pais param de olhar os seus filhos. Então, como é que os pais podem ajudar? É observando, né? Porque aquele aluno, às vezes aquele adolescente que está quietinho, mas tem notas boas, também pode ter alguma coisa. Né? O filho, o problema não é só aquele que está só na rua, que está sempre aprontando, que incomoda muito na escola. Muitas vezes um filho também que está com problema é aquele filho que tem notas boas, mas ele está lá quietinho, fica lá no quarto dele, né? Então o pai também tem que ficar atento a isso, né? Ele pode ter as notas boas, ele pode não estar trazendo problema para casa, mas ele pode estar sentindo alguma coisa. Então o pai e a mãe tem que sentar, conversar com aquele filho, com aquela filha e dizer para ele, você precisa de ajuda, no que a gente pode ajudar, né? E fazer os devidos encaminhamentos. Às vezes leva no pediatra, porque adolescente também vai ao pediatra ainda. Vai para o pediatra, pede encaminhamento para um psicólogo, para um psiquiatra, para algum profissional para poder ajudar ele. Muito obrigada. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo serviu como uma forma de esclarecimento para pessoas que sofrem desse problema. Então, se você conhece alguém que sofre disso, tente ajudá-lo, compartilhe o vídeo para ele estar por dentro disso e ele mesmo saber se ajudar. Também, pessoal, lembrando que a gente está tentando chegar aos 200 inscritos, então comenta bastante aqui embaixo, #Tigre200. Também não esqueça de avaliar o vídeo, deixando seu like aqui embaixo e também se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço e até logo!